Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos, rique e abundantemente. Que a paz esteja com todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, da parte de Deus, já deixar uma palavra para você, já deixar uma palavra para a tua meditação. E já peço para você se inscrever no meu canal, deixe o seu like, tá bom? Ajude o evangelho ser pregado, Ajude se cumprir, vamos assim dizer, Marcos 16:15, tá bom? E hoje em dia, através da internet, a gente escuta de tudo, A gente vê de tudo um pouco. E esses dias eu vendo na internet um vídeo, de um rapaz, de uma pessoa que conhece a Bíblia, de um pregador, ele falando respondendo uma pergunta de alguém, porque essa pessoa perguntou a seguinte pergunta para ele, Falou assim, para esse pregador, Na minha igreja, eles não permitem estudar a Bíblia, porque eles falam que se a pessoa estudar a Bíblia, ela vai ficar louca, Esse rapaz, fazendo essa pergunta, Perguntou para esse pregador da internet. Por que esse rapaz fez essa pergunta? Porque ele pertence a uma igreja onde é ensinado que não pode estudar a Bíblia. Olha só que absurdo, Ou seja, nessa igreja eles têm que ficar só naquilo que o pregador fala, só naquilo que o pregador ensina, só naquilo que o pregador ele mostra, ou seja, eles não têm o direito de examinar a Bíblia. E eu não sei, eu nunca fui dessa igreja, nunca visitei essa igreja, mas eu acredito que até nessa igreja eles nem deixam os seus membros acompanhar, a leitura da palavra nos cultos. Não sei se é assim. Mas eu vendo uma situação dessa, eu achei isso um tremendo absurdo, Porque se tem algo que faz parte de uma vida cristã sadia, se tem algo que faz parte de uma vida cristã saudável, é a meditação da palavra, é o estudo da palavra de Deus. Porque a Bíblia ela é nada mais, nada menos do que a própria boca de Deus. É o próprio Deus falando. Então, se eu quiser que Deus fale comigo, eu vou esperar que um pregador me dê uma palavra. Eu vou esperar só os dias de culto para Deus falar comigo? Não. Deus pode falar comigo em todos os momentos da minha vida, quando eu abro a Bíblia. Ele pode falar comigo. Sim, claro que é importante, Eu sou um pregador também, é claro que Deus nos usa para falar com as pessoas. Só que é importante as pessoas estar nos cultos. Mas Deus também pode falar com ela na casa dela, na rua, no momento que ela tira do seu almoço para ela meditar num versículo da palavra. Deus pode falar com ela. Então é importante sim que a pessoa ela estude a palavra de Deus. Só que eu acredito da seguinte forma: essa igreja deve ter falado para essa pessoa, proibido essa pessoa de estudar a Bíblia. Por quê? Porque faltou da parte dessa igreja explicar para esse membro que ele deve estudar a Bíblia sim. Só que não estudar a Bíblia como um qualquer livro, como um livro qualquer. A Bíblia ela tem que ser estudada de que maneira? Buscando a inspiração de quem? Do Espírito Santo.
né? Você nunca pode ler a Bíblia como se você estivesse lendo um livro de história, como se você estivesse lendo um livro de ciências, de matemática, um livro qualquer. Não, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi escrita, o escritor da Bíblia é o próprio Espírito Santo, usando de seus servos. Então você só vai entender a Bíblia com a inspiração do Espírito Santo. Por isso que eu acredito que essa igreja proibiu esse rapaz de estudar a Bíblia, mas é absurdo isso. Porque se a pessoa ela estuda a Bíblia e busca a inspiração de Deus, ela vai aprender, ela vai adquirir entendimento. Agora, se a pessoa ela estuda a Bíblia como se ela estivesse estudando um livro de matemática, um livro de português, é claro que ela não vai entender, né? Você não pode estudar a Bíblia ou tentar entendê-la no seu próprio entendimento. Você não vai conseguir mesmo. Você vai ficar meio confuso. Não que a Bíblia confunda, não. Mas é que se você estudar no seu próprio entendimento, você não vai entender o que ela quer te passar. Por exemplo, a Bíblia ela é um livro cheio de simbologia. Por exemplo, tem uma passagem que Jesus ele diz que se o teu olho te escandalizar, você tem que arrancar ele e jogar ele fora, porque é melhor que você entre na vida eterna faltando um olho do que ir com os dois para a perdição. Se você for tentar entender com seu próprio entendimento essa mensagem, o que vai acontecer? Você vai pegar uma faca, você vai arrancar seu olho? E sabemos que não foi isso que Jesus quis dizer. Então, por isso que você não pode ler a Bíblia sem a inspiração do Espírito Santo. Você tem que estudar a Bíblia? Claro que você tem que. Meditar na palavra é essencial para um cristianismo saudável, para uma vida cristã saudável. Só que você tem que estudar a Bíblia buscando a inspiração do Espírito Santo. Aí sim, desta maneira você vai compreender e entender a mensagem que ela quer te passar. Os fariseus, eles eram assim, né? Os fariseus, eles tinham conhecimento da letra, né? Tanto que tinha coisas que Jesus falava que eles não entendiam, né? Por exemplo, quando Jesus virou para um homem chamado Nicodemos, que esse homem era mestre da lei, né? Tá lá em João 3, versículo 1 em diante, que o Nicodemos ele era mestre da lei. E Jesus virou para ele e falou: olha, se você quiser ver o reino de Deus, você vai ter que nascer de novo. Aí o Nicodemos falou: mestre, mas eu já sou idoso, eu já sou velho, como é que pode eu entrar dentro da minha mãe de novo? E Jesus virou para o Nicodemos e falou: você é mestre da lei e você não entende. Ou seja, ele tinha o conhecimento da palavra, da letra, do sentido da letra, né? Mas o que Jesus queria passar para ele é que ele tinha que nascer do Espírito. Então, por isso que, às vezes, se a pessoa ela tem um curso bíblico, mas se ela procura entender com o próprio entendimento, ela vai ficar cheia de quê? Cheia de conhecimento literal, mas sem entender nada do que a Bíblia quer passar para ela. Então não adianta. A pessoa vai ter muito conhecimento daquilo que está escrito, mas espiritualmente ela não vai compreender nada. Então por isso que eu falo para você, você tem que estudar a Bíblia? Sim. Você tem que meditar na palavra? Você deve. Só que buscando a inspiração do Espírito Santo. Aí dessa forma, desta maneira, você vai entender, né, o que a palavra de Deus quer te passar, tá bom? E para encerrar, eu quero deixar para você, para meditação, um texto
sagrado lá no Evangelho de João, João capítulo 14, versículo 26, que vai confirmar tudo o que eu falei agora. João 14, versículo 26, diz assim, olha o que Jesus disse, E quando vier o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Então isso complementa tudo que eu acabei de falar para você agora. Isso, vamos assim dizer, fecha com chave de ouro tudo que eu acabei de falar para você agora. Você deve estudar a Bíblia. É essencial para o cristão estudar a Bíblia, para ele ter mais conhecimento do Deus que ele serve. Só que ele tem que estudar a Bíblia de que maneira? Buscando inspiração do Espírito Santo. Nunca tentando entendê-la com seu próprio entendimento. Tá bom? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Meu forte abraço, que Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.